Estou aqui tomando um chimarrão e refletindo um pouco de quanto tempo a gente passa se relacionando, com pessoas que virtuais ou pessoas presenciais. E o quanto isso influencia, o quanto esse grupo com o qual a gente interage, ele pode nos proteger ou nos destruir. Não digo assim, quando eu uso a palavra destruir, não é uma destruição radical, né? Mas muitas vezes, conforme o que foi falado ou o que foi dito, né? Essa ideia, ela entra fundo na tua cabeça e às vezes ela te leva, desencadeia movimentos em ti, né? Desencadeia um movimento às vezes de raiva, às vezes de alegria, né? Então esse desencadear, ele pode ser positivo ou negativo, né? Então, como é importante a gente permitir ou não permitir ouvir algumas situações, ou a gente se envolver e às vezes querer resolver alguma coisa para outra pessoa. Eu sempre tive essa tendência muito grande na minha vida. E ontem, durante a oficina, quando a gente foi vendo os itens assim importantes sobre como discernir o desejo, sabe? Um desejo mais profundo de realizar, né? Então, eu percebi ali que muitas vezes a gente não consegue realizar porque a nossa mente está ocupada ou está ainda ocupada mesmo, né? Com sintonias que vêm de fora, sabe? Que não fazem parte daquele momento, daquela tua realização, né? Então, no momento que a gente se propõe a realizar algo, como é importante a gente estar consciente do que está nos influenciando ao nosso redor, né? E muitas vezes a gente não é forte o suficiente para a gente se defender. E daí a gente acaba ou procrastinando, ou às vezes até não consegue realizar, não consegue ir adiante, né? Então a gente pensa, aí a gente começa a se julgar ainda, dizendo, ai não, mas eu sou assim mesmo, né? Mas eu não quero assumir essa responsabilidade, eu não quero fazer isso, quero fazer aquilo, e vem um monte de ideias, né? Mas, na maioria das vezes, a gente não vê que essa influência, que a gente está sendo influenciado a pensar assim. Então, é uma situação que nos acompanha e é bem real, sabe? É bem real isso. E não é incomum. E muitas vezes a gente entra tanto nessa energia de defesa do outro que a gente não se dá conta que essa situação pode se repetir por 20, 30, 40 vezes durante a tua vida e tu continua fazendo a mesma reação. É muito engraçado isso, né? E daí assim, até que a gente tenha força, não, mas espera aí, qual é o meu papel, né? Qual é o meu papel no meio disso tudo, né? Então, como é importante a gente pensar um pouco sobre os nossos papéis, né? Qual é o meu papel nesse momento? O que eu estou fazendo no meio de tudo isso? Onde é que eu estou me metendo? E aí a vida fica muito engraçada, né? Muito engraçada. E o tempo vai correndo e a gente fica ali, no meio, perdido no meio dos sentimentos. Mas tudo isso é muito lindo também, né? Mas é muito bom a gente ser mais consciente, né? A gente ser mais consciente mesmo, né?
e poder viver uma vida mais livre, mais leve, né? E poder conviver com todas as pessoas, se conectar com o lado melhor da pessoa e ser o suficientemente forte para poder suportar, sabe? Suportar. Daí ontem na oficina a gente fez até uma meditação com a meditação, ela foi assim dirigida com o movimento da meditação da árvore, né, que eu aprendi assim na alquimia, que eu achei muito valiosa, né. Então assim, esse movimento de se enraizar, depois de bem enraizado a gente tem o tronco, né, então aquele tronco ele não verga por qualquer ventinho que vem. Então não é, e tudo é questão de energia, né? Então, e a copa, né? A copa podendo fluir, buscar novos horizontes sem se desprender da raiz, né? Então, essa linguagem ela é muito simbólica, mas ela trabalha profundamente na nossa energia, né? Ela trabalha na nossa energia. Então, se frequentemente a gente faz alguns exercícios assim, que são direcionados, a gente acaba tendo uma vida mais surpreendente, né? Então, de vez em quando, assim, nossa, mas eu não pensava dessa forma, nossa, mas isso surgiu na minha vida de repente, né? Então, na verdade, não é de repente, aquilo foi preparado, né? Então, a gente prepara todos os dias um pouquinho mais do nosso asfalto, do asfalto da nossa vida, né? Então, algumas vezes as coisas são mais demoradas, mas quando surge, surpreende, né? Então, o sol está muito bom aqui, né? Então temos que agradecer a nosso grande astro, que nos ilumina, que nos aquece, que faz crescer. Então ter essa consciência desse sol maravilhoso é muito bom e muito valoroso. Então, um grande sol na sua vida também. Um grande abraço.